bem-vindo ao nosso canal O Pensador. Nesse vídeo eu vou comentar, trazer aqui a visão bíblica a respeito dos OVNIs, porque recentemente teve um aparecimento aqui no Brasil, e como também no mundo todo, sobre OVNIs, extraterrestres e tudo mais. Então vou ter aqui o caso de Mike Leão. O que são os OVNIs? Então eu vou fazer uma abordagem rápida, mostrando a vocês que nós não devemos crer em todo espírito, porque a Escritura nos manda vigiar, mas provar se os espíritos são de Deus. Porque existe criações, que se opõem ao reino de Deus, e, a mesma criação, de anjos e de homens também, eles se opõem ao reino de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado para não ser enganado. Apesar de que está escrito em Mateus 24, em Marcos 13:22, diz assim: se possível, enganariam até os escolhidos. Ou seja, o reino das trevas tem um poder muito grande, capaz de nos enganar. A única coisa que eles não vão conseguir fazer é vencer o Espírito da Verdade, que é a terceira pessoa da Trindade. E por meio dessa pessoa, nós não somos enganados. Mas sem essa pessoa, somos totalmente enganados a respeito de tudo, ok? Então, os OVNIs são mais uma tentativa do reino das trevas, que está envolvido com o governo, sociedades secretas, e que, na conclusão, seriam, na verdade, anjos caídos, mostrando, ou na verdade, brincando com algumas pessoas que já se afastaram da verdade do Evangelho, tá bom? Bem, e se você gostar desse vídeo, você compartilhe. Se quiser comentar, fica à vontade, tá bom? Trazer aqui sua visão. O que você pensa sobre esses acontecimentos é muito importante para nós aqui. Mas eu publiquei aqui no Instagram o seguinte texto, e eu vou compartilhar aqui com vocês. Espero que fique bom para vocês entenderem, tá bom? Então, nesses últimos dias, como basicamente sempre, esses assuntos sobre os OVNIs, eles voltam a ganhar atenção das pessoas comuns e também na internet, nos jornais e tudo mais. Então, os governos, nós sabemos que os governos divulgam relatórios, existem testemunhas que relatam experiências extraordinárias, e a própria mídia frequentemente apresenta novas histórias, às vezes contraditórias, envolvendo objetos voadores que não são identificados. Então, existem mistérios, existem fraudes, existe um monte de coisas que a gente precisa aí ter atenção para não acabar se confundindo. Mas o que seria OVNIs? Para muitas pessoas, eles seriam a evidência da existência de civilizações extraterrestres. Então, é como se os OVNIs fossem uma nova religião, já que, ou pelo menos uma nova revelação, uma nova tentativa de acreditar em forças espirituais que não sejam Deus. Na verdade, essas ideias de civilizações extraterrestres é uma tentativa de negar as escrituras, ok? Então, já outros acreditam que se tratam de fenômenos naturais, certo? Outros dizem que são erros de identificação, outros dizem que são tecnologias secretas, e outros até fraudes. Então, cada um tem uma explicação sobre essa coisa que está acontecendo. Mas nós sabemos que verdades que se contradizem não são verdades. Não existe várias verdades, só existe uma verdade. Então a gente vai ver aqui o que de fato é. Pode ser fenômenos naturais, pode ser erro de identificação, pode ser tecnologias secretas, pode ser fraudes, tá bom? Mas não é essa ufologia, ok? O que seria de fato? Dependendo do acontecimento, nem todo acontecimento que nós estamos dizendo aqui são de anjos caídos. Pode ser fenômenos naturais, tecnologias secretas, que existem de fato em governos por aí, certo? Mas não são, em última hipótese, a ideia ufológica de civilizações extraterrestres, tá bom? Entretanto, nós vamos aqui apresentar a vocês uma visão cristã, da Bíblia, na verdade, defendida pelos próprios autores, E se estivesse aqui nos dias de hoje, não necessariamente, e porque nós já temos as escrituras,
as escrituras vão nos ajudar a entender esse fenômeno, né, de objetos voadores não identificados. E qual seria essa origem desse tudo? Segundo a escritura, a origem, né, seria de origem espiritual, dentro de determinado caso, tá bom? Então, por quê? Porque seres espirituais do mal, existem hoje em dia para enganar, afastar as pessoas de Deus, pelo menos do Evangelho. Muitas vezes não precisa de um OVNI, precisa de uma religião. A Igreja Católica é o maior exemplo disso. Afasta as pessoas de Deus. Então os OVNIs é mais uma tentativa agora no sentido mais espiritual de afastar as pessoas de Deus. Então existem vários níveis de afastamento das pessoas de Deus, né? Então, segundo um livro que eu estava pesquisando, né, Fatos sobre os OVNIs e outros fenômenos sobrenaturais, respostas às perguntas mais frequentes. Então, os relatos de aparições, contatos e manifestações associadas aos OVNIs apresentam características semelhantes às descritas na Bíblia sobre a atuação de espíritos malignos ou anjos caídos. É óbvio que talvez a linguagem da escritura seja um pouco mais, assim vamos dizer, distante da nossa visão atual, certo? Mas, baseado na escritura, a gente pode interpretar o mundo, né, de uma forma coerente. Nesse caso, é necessário ver esses fenômenos como espíritos caídos, tá bom? Que seriam os anjos, né? Alguns anjos, ok? Então, os defensores dessa visão procuram argumentar que muitos relatos ou contatos com supostos seres de outras civilizações envolvem mensagens que contradizem diretamente os ensinamentos bíblicos. Então, existem alguns episódios que pessoas são sequestradas, raptadas ou arrebatadas, certo? E quando essas pessoas são arrebatadas para essa aeronave, para essa sociedade secreta, né, que são na verdade anjos caídos, eles têm o mesmo discurso. Primeiro, negar a divindade de Cristo, certo? E consequentemente a sua encarnação, a sua santidade e demais fatos que envolvem Cristo. Uma outra coisa que eles procuram fazer, sejam eles da ideia da civilização extraterrestre, é que eles dizem o seguinte: eles rejeitam a autoridade da Bíblia, entendeu? Terceiro, esses seres, esses OVNIs que a turma está tentando aí pregar, né, afirmam que todas as religiões são igualmente verdadeiras. Alguns seres dizem que menos o cristianismo. E por fim, quase todos esses OVNIs, esses discos voadores, quando sequestram pessoas, se comunicam, eles fazem uma promessa, uma nova espiritualidade para a humanidade, né? Basicamente, onde não existe a ideia de pecado ou pecado original, né? As pessoas são boas, né, por natureza, contradizendo assim a própria revelação. Então veja bem, né? Por fim, para muitos autores, não se trata de visitantes de outros planetas, mas de uma estratégia espiritual, né, destinada a enganar as pessoas e afastá-las da verdade revelada por Deus na Bíblia. 2 Coríntios 11:14 diz assim: não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. De uma forma, 1 Timóteo 4:1 adverte o seguinte: espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Né? Muitos vão seguir isso aí. Então, ou fábulas, né, que as pessoas inventam, né? Então, dentro dessa perspectiva bíblica, no Antigo quanto no Novo Testamento, a popularização dos OVNIs não seria de curiosidade científica, mas parte de um engano espiritual, né, cada vez mais sofisticado, capaz de influenciar a visão do mundo de milhões de pessoas. É como eu citei aqui para vocês. Se a gente não entender a Escritura, de fato, como palavra de Deus, o anjo caído, os anjos caídos são capazes de nos enganar em todos os sentidos, seja na carne, na mente ou no próprio espírito. Então, acreditamos que o caso Mike Pompeo é possível tratar-se de ações espirituais, tá bom? Talvez exista a possibilidade de algumas sociedades secretas unidas com o governo, criando algum tipo de experiência social, né, ou psicológica, ou ilusão de ótica, né, e audível, para manipular as próprias forças da natureza e ter algum tipo de controle advinda de ideias angelicais caídas, tá bom? Então, se você quiser nos ajudar, compartilhe esse vídeo e comente, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário
e até o próximo vídeo.